esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, no silêncio mostra a própria dor. Sempre finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos que vê e não te ajudar, me amar como ele me amou. Pés descalços no arraiais, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos que vê e poderão te ajudar, me amar como ele me amou. Pés descalços vão atrás, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, num anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta, evolutiva e redentora.
Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam na estrada, acreditamos seria útil a nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Obrigada. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que coisa linda essa casa, hein? Nossa, mãe, olha só. Estamos assim, repletos de luz. Que coisa boa. Vamos fazer a nossa prece, elevando mais ainda os nossos pensamentos, aquietando os nossos corações, as nossas almas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer assim: obrigada, Jesus, por essa oportunidade que todos nós estamos tendo nessa noite. Obrigada por termos dito sim a esse encontro de amor, a esse encontro de luz, a esse encontro repleto de bênçãos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Mãe Santíssima, por aqui estarmos. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes, aproveitarmos o máximo que pudermos de todo o aprendizado que receberemos nessa noite, através das palavras do nosso irmão Éder Freire. Que possamos todos sairmos daqui hoje muito melhores do que quando aqui chegamos. Temos a certeza que não estamos sozinhos e que, se aqui chegamos, é porque precisaríamos ouvir tudo isso que hoje vai ser dito aqui e, principalmente, fazermos a nossa mudança interior para que possamos, então, sermos mais felizes e agradarmos ao Pai Onipotente que nos ensinou, que nos deixou, através do seu Filho Jesus, tanta mensagem de amor e de luz, que conhecemos todas, mas que, ao colocarmos na prática, já não usamos todo o aprendizado que recebemos. Possamos, então, a partir desses estudos que aqui estamos tendo, nos tornarmos criaturas melhores, fazendo em nós a mudança necessária. Graças a Deus. Manuel, vamos ter evangelização? Vamos. Crianças e jovens e evangelizadores. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. O momento é todo seu. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Eu acho que não precisa de microfone, né? Tem necessidade. Não precisa, não. Obrigado. Acho que também não atrapalha a gravação, né? Meus irmãos, Deus está presente e que Jesus viva para sempre em nossos corações. É com muita alegria, né, que nós estamos retornando. 5 meses depois, estivemos aqui em outubro do ano passado, nesta casa, né? E nesse período, como nós temos as injunções da matéria, nós passamos por uma dificuldade muito grande, um susto na área da saúde, né, que estava comprometendo a nossa visão. Nós tivemos um descolamento de retina repentino, né, que fez com que nós estivéssemos no estaleiro aí mais de um mês, né, graças à espiritualidade, ao apoio, né. A minha esposa foi a minha enfermeira o tempo inteiro conosco e voltamos, né, 20 anos sem usar óculos. Eu estou estranhando um pouquinho, né, ter que usar óculos, mas 20 anos sem usar óculos, né. Então a gente volta agradecendo a Jesus pela medicina, né, agradecendo a Jesus pelos amigos, as orações, as preces,
as vibrações e estarmos aqui hoje, né, retomando a nossa tarefa pequenina de procurarmos divulgar a doutrina de Jesus através da terceira revelação, que é o Espiritismo. Hoje nós vamos fazer um estudo, e eu fiquei muito feliz quando eu vi que vocês estudam Joana de Ângeles, né? Eu não costumo usar esses equipamentos, por isso que eu falo que informática é ciência oculta, né? Por conta dessas situações, mas eu tenho plano B, né? A gente brinca, quem sabe faz ao vivo. Se falhasse tudo, tá tudo aqui, né? Por conta dessas situações, mas é Joana de Ângeles. E eu não quero amedrontar vocês. E é muito interessante nós termos, porque eu trouxe várias imagens, né, que vão fazer com que nós saiamos daqui refletindo sobre as nossas ações. Esse livro é a capa nova, o Ser Consciente, mas a gente tem o antiguinho, né, de 1993, tá? Esse livro vai fazer 36 anos e é muito atual. Porque a Joana de Ângeles, nessa obra, O Ser Consciente, ela vai falar conosco sobre a psicologia transpessoal. É aquela psicologia que faz a integração do ser físico, o ser emocional, o ser social e o ser espiritual. Ela vai tratar de 4 aspectos que vão formar o homem integral, que aliás é o título de uma de suas obras também, O Homem Integral. Deve ter aqui na biblioteca, né? Parabéns, mais de 2.500 exemplares, né? Então, essa psicologia que a Joana vem nos trazer é uma psicologia que ela complementa aspectos da psicologia de Jung e também de Freud, que trabalharam o inconsciente. Mas Joana de Ângeles, ela vai focar no aspecto espiritual que interessa a cada um de nós. Então, hoje é mais uma reflexão que nós vamos fazer. Antes de mais nada, eu vou pedir licença aqui, são tarefas que nós realizamos, né? Nós, com a grata satisfação, nós fomos convidados, né, pela TV IDEA, que é a TV do Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, lá de Campos, e por um pool de transmissão de rádios na internet, para que formulássemos programas ao vivo na internet, né, transmitidos pelo canal. Então, é aquilo, a gente se afasta do movimento espírita, da gerência, da gestão, mas o trabalho, né, tá o Walter aí, meu querido amigo, continua, né? Então, nós temos uma grade de programas que vai iniciar agora, segunda-feira. São programas ao vivo e gravados, tá? Então, quem se interessar, tá bom? Tem os estudos da casa, prioriza o estudo da Calossa. Mas quem tiver, não, eu quero assistir também, tá aí, ó, os Minutos de Paz, vai ficar aí para vocês disponíveis. Vinha de Luz, que é o estudo do Emmanuel, a gente faz interpretação bíblica nesse estudo do Vinha de Luz. Falamos da paz e também o contexto bíblico. Temos também A Vida Continua, vai começar, a última obra de André Luiz, tá? O estudo do Vinha de Luz, ao vivo, é tudo ao vivo no YouTube, tá? Às vezes entra pastor e tal, a gente responde tudo, porque é programa ao vivo. Os Minutos de Paz são estudos que a Josefa faz, de 15 minutos no máximo, daquela obra, como é que é o nome da obra? Vida Feliz, né? São pílulas que ela vai falando também, e nós temos nos Passos do Mestre, que é um estudo bíblico aprofundado, ao vivo também, que nós realizamos como equipe, todas as quartas-feiras, tá? A gente estuda o Evangelho de Mateus, tá bom? Então, daí, nosso canal no YouTube, Recanto de Paz Espírita, e o nosso site, recantodepaz.com.br. Eu acho que o Espiritismo é isso. A gente precisa aprofundar, a gente precisa cavar o nosso espaço nas redes sociais, né? Como a Calossa tem feito, e também entrar e divulgar o que é bom, o que tem qualidade, ok, meus irmãos? Dito isto, né, a gente vai iniciar com essa reflexão da nossa querida Joana. Eu deixei em negrito algumas palavras, né, para que nós possamos refletir. A Joana diz assim nesse livro Ser Consciente:
O comportamento desvela ao exterior a realidade íntima do ser humano. Isso nos toca fundo, porque Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar dos bons espíritas, no item 4, né, ele vai dizer o seguinte, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isso tem a ver com o comportamento. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso tem a ver com realidade íntima. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que fala bonitinho aqui na frente, né? Que tem uma oratória boa, mas lá fora não tem o comportamento cristão. Precisa trabalhar mais. Então a Joana, ela vem chamando que o nosso comportamento vai dizer a nossa realidade íntima. Então não adianta eu carregar, né, as obras espíritas embaixo do braço, conhecer toda a série psicológica da Joana, saber a codificação de Có e Salteado, conhecer as obras de André Luiz, de Emmanuel, se o meu comportamento não reflete isso. Mas Éder, ele diz são esforços, sim, o Éder erra. O Éder tem dificuldade, mas eu tenho que me esforçar para ir diminuindo essas dificuldades. E ela continua, nem sempre, porém, tal manifestação se reveste de autenticidade, pois que muitos fatores contribuem para mascarar-se o que se é, numa demonstração apenas do que se aparenta ser. Então, muitas vezes, por conta das injunções da sociedade, das pressões sociais, nós vamos sendo moldados. Então, eu estou na casa espírita, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser aquela pessoa maravilhosa, que abraça, que conversa, que brinca, mas em casa eu sou um monstro. Na rua eu não ajudo ninguém. No meu trabalho eu tento passar por cima do meu colega. Então fica complicado, porque ela diz aqui, ó, mascarar-se o que se é numa demonstração apenas do que se aparenta ser. E aonde nós vemos muito isso, meus irmãos e minhas irmãs? Nas redes sociais. Primeira imagem da nossa reflexão. Então a pessoa é desleixada, a pessoa tem raiva, mas no Facebook ela tem que aparentar que ela é maravilhosa. Então vocês já viram? A pessoa entra no Instagram e fica deprimida. Porque eu digo, eu sou o único infeliz do mundo. Está todo mundo comendo peixe lá no Alexandre, na Lagoa de Araçatiba. Está todo mundo tomando banho no canal de Ponta Negra. E eu não consigo sair da minha casa, não tenho dinheiro. Meu Deus, que alegria é essa? Aí a pessoa fica deprimida, porque ela se acha incompetente, ela se acha feia, por conta disso. Mas é o que? A pessoa está ali sorrindo, mas está arrasada por dentro. Ela tem que se colocar para a sociedade como aquela pessoa que deu certo. E é exatamente isso que Joana de Ângelo nos fala há 36 anos atrás. E hoje nós estamos vendo exatamente isso nas redes sociais. E aí nós vamos entrar na teoria do iceberg de Freud. Olha que coisa interessante. Todo mundo já ouviu falar em Freud, né? Freud foi um médico neurologista, né? Que viveu no século XIX para o século XX, tá? E ele revolucionou a psicologia porque ele tratou do inconsciente. A contribuição de Freud foi maravilhosa nessa área, porque ele disse que muitas das nossas atitudes elas encontram embasamento no nosso inconsciente. Inclusive ele fala do inconsciente coletivo, todos nós temos. Inconsciente coletivo, muitas vezes, Jorge, a gente encontra na fila do banco. Quando, né, se ia a banco, né? Porque hoje em dia também, eu estou ficando velho, gente. Óculos, já estou careca, fazer o quê? Então, quando eu ia na fila do banco, o inconsciente coletivo era o quê? Todo mundo reclamar do governo. Aí um puxava o assunto com o outro, quando você via aquelas 15, 20, 30 pessoas falando a mesma coisa. Hoje não mudou muito não, o pessoal vai para a rede social reclamar. Mas o Freud, ele traz essa teoria aqui, que o que nós aparentamos para o próximo é apenas uma pequena porção do que realmente nós somos.
Então, essa parte superior, que é o nosso consciente, ele demonstra o que? Os nossos conhecimentos, a nossa instrução escolar, as nossas habilidades, é o que nós demonstramos na superfície. E aí eu vou dar um exemplo. Um ator muito famoso da Globo acabou de ser preso, 75 anos. Dezenas de filmes, um ator conceituado foi preso por conta de violência na área da sexualidade contra uma criança, um menino. Está preso. E aí o que ele aparentava? Isso aí serve para todos nós. Todos nós podemos escorregar. Temos que ter todo esse cuidado, né? Por isso que Jesus falava, não julgueis. E André Luiz complementa, não julgueis, porque vós não sabeis aonde os vossos pés tropeçarão. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o que nós aparentamos, segundo Freud, é apenas uma pequena porção do que realmente nós temos. Que fica onde? Não na superfície, tá? Mas submergido. Que é o que? O nosso inconsciente. É ali que nós vamos ter os nossos valores morais, é ali que nós vamos demonstrar o nosso autoconhecimento e a nossa verdadeira personalidade. Alguns psicólogos falam dos 3 eus que nós temos. Então, segundo a psicologia, em alguns estudos, eles falam que nós temos 3 eus. Nós temos o eu ideal, o eu real e o eu aparente. Os 3 eus, guardemos isso. Então eu vou dar um exemplo aqui de como nós utilizamos esses 3 eus no dia a dia. Digamos que eu pego aqui o vermelhinho, que é de graça, né? Vou lá para Ponta Negra. Dia de praia, calor, e todo mundo quer andar de ônibus de graça também, vai lotado ali, e eu estou com a unha encravada. Aí quando eu estou lá segurando, lá em pé, né, todo mundo batendo aquelas caixas, farofa para um lado e para o outro, eu estou lá no meio daquele povo, alguém vai e pisa no meu pé, na unha encravada, exatamente na unha encravada. O que acontece? O meu eu aparente vai olhar para a pessoa, vou ver o camarada que pisou em mim é maior do que eu, mais forte, aí eu vou rir. O meu eu real vai xingar ele. E o meu eu ideal vai dizer, perdoa, ele não te viu. Não é assim que funciona? Não é assim? A gente usa isso. São as máscaras que nós colocamos. Então, qual é o propósito que a doutrina espírita vem nos trazer? É que o nosso eu aparente reflita o nosso eu ideal. Esses 3 estão ali brigando para ver quem vai mandar mais. No dia que nós chegarmos ao ponto que o apóstolo Paulo chegou, em falar, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, ele conseguiu equiparar o eu ideal, o eu real e o eu aparente. É o que Joana vem falar conosco sobre essas questões. Então, cada um de nós aqui é um iceberg. Nós temos valores, nós temos padrões de comportamento que estão escondidos dentro de nós. Que nesse momento cada um está pensando, estou focado, estou fazendo uma autocrítica, estou reparando no palestrante, estou olhando ali os slides, estou pensando, poxa, o Cirilo sofreu aí com esse aparelhinho, né, Cirilo? Né? Cada um de nós, se eu pedir para vocês pensarem, agora, na Torre Eiffel, em fração de milionésimo de segundos, todo mundo aqui já foi lá e voltou. Não é isso? Então nós temos essa capacidade de pensamento e nós escondemos também muitas questões dentro de nós, muitos tabus, muitos comportamentos que teríamos vergonha de demonstrar se houvesse um espelho que mostrasse para nós aqui, olha aqui os defeitos do Hélio, olha que coisa legal. Cada um de nós aqui sabe aonde o cinto aperta. Mas Joana, ela continua, há uma tendência natural para o disfarce do ego, quando prevalece o impulso dominante para a convivência, a experiência social, o diálogo. Claro, se eu sou uma pessoa de difícil convivência, se eu entro num local novo, eu vou disfarçar o meu ego. Eu tenho que demonstrar que eu sou bonzinho. Em casa eu sou o cão chupando limão. Não é nem manga, manga é docinha, é o cão chupando limão, né? Mas na casa espírita, lá no meu trabalho, eu tenho que ser o bonzinho, eu tenho que ser aquele que ajuda todo mundo. Em casa, não.
Aqueles que me conhecem, eu vou agir diferente. Então eu disfarço as minhas tendências interiores. Eu vou me bloqueando para poder ser aceito na sociedade. Então eu tenho que me bloquear, porque ai de mim se eu demonstrasse o meu comportamento. E todos nós temos essa tendência. Ninguém quer ficar isolado. Nós somos seres sociais. Precisamos conviver em sociedade. Ninguém quer. Todos nós aqui não sofremos na pandemia, no isolamento social. Não foi terrível? Alguém tem saudade da pandemia? Então, porque nós somos seres sociais. Nós precisamos estar em contato. Então a Joana, ela vem alertar. A comunicação, porque a gente está falando de padrões de comportamento e de mudanças, desempenha em todas as vidas um papel relevante. Aí vem. Quando visceral, emocional, livre, sem as pressões da desconfiança e da insegurança social. Aí a pessoa chega aqui a primeira vez, né, fica com vergonha, né? Eu, quando fiz a minha primeira palestra fora da casa espírita que eu frequentava, eu tinha cabelo, era mais novo, não usava óculos, né? E foi numa casa espírita grande lá em Niterói. Só vou dizer o nome da cidade, o nome de santo eu não falo, né? E lá, porque lá tem muita casa espírita, eu era um jovem, né? E era, por incrível que pareça, tímido, né? Apesar de eu vinha falar no impulso mesmo, porque era igual aqueles calouros que são empurrados para o palco, né? E aí eu estou dentro da casa espírita, entrei, a questão de humanização zero. Entrei, sentei, a pessoa nem olhou para minha cara, só apontou o dedo, assina aí. Aí assinei o livro de presença. Aí estava assim, na primeira cadeira, reservado para o palestrante. Vocês acham que eu sentei? É ruim, hein? Me lembrei de Jesus, né? Do festim de bodas, né? Falei, eu, hein? Vou sentar lá atrás, sentei. Aí sentei do lado do senhor, lá atrás. Cheguei por 20 minutos, né? Morava em São Gonçalo, cheguei correndo, terminal, aquela coisa, e tô lá. E o medo de dizer que eu era o palestrante. Fiquei envergonhado. Travei, gente. Estou lá sentado, né? E vai dando a hora. Cheguei por 20 minutos, aí faltava 15, faltava 10, aí ninguém me conhecia, aí eu vi a coordenadora da reunião já ir pegando o evangelho, aí olhou, chamou aqui a Luciana, dá uma olhada aqui, que você que vai fazer hoje, tá? O camarada deu perdido aqui na gente. E eu estou olhando aquela movimentação toda, quando faltava 5 minutos, o senhor do meu lado começou a falar mal de mim para mim. Aí eu falei, ó, tinha que ser de São Gonçalo, porque o nome da minha casa espírita estava lá no quadro. Tinha que ser de São Gonçalo, deixou a gente para trás. Hoje isso é hora, quem é Éder? Nunca ouvi falar nesse camarada, gente, dentro da casa espírita. E eu ouvi deu antes de ir lá falar. Olha que incentivo, gente. Olha que incentivo. Então, essa comunicação dele foi o quê? Foi visceral, ele demonstrou o iceberg inteiro para mim. Né? Aí começa a falar e faltando 2 minutos, ele já estava movimentando, eu me levantei. Ele achou que eu fui beber água, alguma coisa. Fui lá na frente, falei assim com a pessoa. Aí a mulher foi e me abraçou de alívio, você sentia, né? O alívio. Aí ela foi e me anunciou. Quando eu subi ao púlpito e deu boa noite, o senhor infartou lá atrás. Então, meus irmãos, é exatamente isso que a Joana nos alerta, né? Olha a insegurança pessoal. Se eu dependesse de apoio para começar a tarefa, que eu já estou há 32 anos, eu ia desistir ali. Então isso acontece com a gente, no nosso dia a dia. A insegurança, então muitas vezes nós não somos verdadeiros com os nossos irmãos de caminhada, porque nós nos sentimos travados. Então eu chego na casa espírita, eu conheço pouco, né, as pessoas, eu vou ali, com o tempo eu vou o quê? Me destravando, vou ter uma comunicação mais visceral, né? A pessoa olha para mim e fala, tá tudo bem, Éder? Eu já vou ter a liberdade de dizer, não tá bem, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema de saúde, minha mãe não está bem, meu pai, meu filho. É isso que nós, infelizmente, a gente foi bloqueando isso por conta da sociedade. Eu tinha uma colega de faculdade que todas as vezes que eu perguntava,
Você está bem? Não, eu vomitei, e agora? Ela dizia, ela chegava, mas a gente não, posso estar mal, mas se o Jorge perguntar se você está bem, é meu mentor hoje, tá, Ciro? Você foi no encontrão de Maricá, mas hoje é o Jorge. Ela dizia assim para mim, não estou bem não. Ela contava, ela tinha essa confiança, mas a gente não. A gente quer ouvir do outro o quê? Você está bem? Estou bem. Isso que a gente quer, e a Joana critica isso. E aí a nossa sociedade é essa aqui hoje, ó. Todo mundo com problema de coluna, cifose, lordose, porque a gente fica de cabeça abaixada o tempo inteiro, né? Você já viu em obra? Eu já vi em obra. O pessoal está na obra, embaixo daquele sol de 40 graus, o cara está lá, cabo da enxada e o celular com o dedinho. Vai para cima, agora é rolagem infinita, né? Aí vai lá e joga para cima, e a mão. As crianças de hoje estão perdendo a capacidade de desenhar, de escrever, porque o dedo faz isso. Na casa que nós fundamos em São Gonçalo, nós inauguramos uma sala de informática na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Está lá até hoje. Uma nova direção, graças a Deus, amigos queridos estão lá tocando a casa. E nessa sala de informática, olha que coisa interessante, nós abrimos para as crianças da evangelização. E qual foi a nossa surpresa? Que ninguém sabia usar o mouse. As crianças chegaram, Walter, e foram para a tela fazer isso. Meu Deus do céu, eu tive que dar aula de mexer no mouse. Não sabe mexer no mouse. Então, a gente vai perdendo essas habilidades, porque a nossa sociedade, hoje em dia, está desse jeito. Você vai fazer o quê? Eu vou passear com o meu cachorro. Olha o passeio do cachorro. A outra, tirando selfie. Quantos já morreram tirando selfie em locais perigosos? Quantos já caíram em chafarizes, caíram em buracos, porque tem que tirar o selfie. Tem que bater, porque eu tenho que mostrar o que é a felicidade nas redes sociais. A minha vida é maravilhosa. Eu fui lá no Alexandre comer um peixe, aí eu vou ficar lá na lagoa, porque ele é do lado da lagoa, né? Aí eu bato pegando a lagoa. Se eu tiver um carro bom, então eu vou bater pegando o meu carro junto. O Éder progrediu, olha, ele está comendo peixe no Alexandre, tem um carro voando, olha que maravilha. Vocês estão vendo? Pegando o Alexandre, eu sou cliente dele lá, né? Vamos lá. Aí nós estamos vendo uma sociedade cada vez assim, ó. Olha o pessoal aí, ó. Olha isso. E é assim, gente. Vocês sabiam que a terceira idade está se viciando cada vez mais nos celulares? Já tem estudos sobre isso. Por conta da solidão, muitos idosos estão recorrendo aos celulares, às redes sociais, muitos se viciando em joguinhos de bet também. É isso, está acontecendo isso na nossa sociedade, ó. Ninguém olha para ninguém, tá vendo? Ó, e aquela luzinha azul da tela na nossa face. E aí a gente encontra também um fenômeno muito interessante. Nós estamos vendo a inteligência artificial representada por esses robôs, lendo, pintando, aprendendo, enquanto nós estamos fazendo o quê? Cada vez mais emburrecendo. Porque as pessoas dizem assim, meu filho e minha filha são tecnológicos. Uma vez uma mãe chegou, na evangelização, chegou para mim, não, meu filho e minha filha são tecnológicos. Eu fiquei encantado, falei que não, geração, né, nota 10, né? Levei para a salinha de informática. Eu sou da geração analógica, eu peguei o Windows 3.11, já está no Windows 11, eu peguei o 3.11, e meio aquela tela preta fosforescente, tá? A gente usava, gente, o navegador era o Netscape, a gente tinha que esperar da meia-noite fazer a descagem, tá? Vocês não sabem de nada, né? A gente que vem lá de trás tem isso. E as crianças chegaram lá no computador, eu falei, faz uma pesquisa aí com o tio. Não sabia usar o Google, não sabia usar, na época tinha lá o Yahoo, o KD, não sabia. O que você sabe fazer no computador? Eu sei ficar jogando. O tecnológico para a mãe é porque o filho ficava no celular e ela achava que aquilo era avanço da tecnologia. Éder, você é o negacionista da tecnologia? Não. Eu sou um crítico do uso que nós fazemos dela. Porque a gente perde muito tempo podendo desenvolver as nossas habilidades, o nosso conhecimento, aprender um novo idioma, aprender uma nova ferramenta, mas a gente perde tempo lá rolando, vendo a vida dos outros, né?
deixa a vida me levar, e aí vou vendo. Enquanto isso eu vou ficando para trás. Eu não aprendo conhecimento, idioma novo, eu não aprendo uma leitura nova, porque eu estou preso. E aí quando vem, aqui a madeira, veio uma pandemia, as casas espíritas passaram o maior sufoco, porque ninguém sabia usar tecnologia. Nós aprendemos na raça. O Walter sabe disso, fez palestra virtual com a gente. A nossa casa foi uma das primeiras a ter que, eu tive que aprender Zoom na marra, Google Meet na marra, tá? Porque a gente ficou sem saber o que fazer. Hoje, graças a Deus, isso é comum, as casas já fazem. Então, viu a importância da tecnologia? Imagina se a gente só soubesse fazer o joguinho, né? Como é que a gente ia se virar? Então, a IA, ela está aprendendo e nós estamos ficando para trás. Por quê? Sem crítica quem vê, tá? Ó, o pessoal está aí, ó, focado em ver o que é a vida dos outros. Só está mudando de instrumento. Ao invés do celular, vai para a televisão. Eu quero ver isso, viu, Jorge? A briga lá dos dois, sabe? O bambuzeiro com não sei quem brigou lá e a outra fez isso. E a prova do líder e tal, a gente vai ver 2, 3, 4 horas perdida nisso. Aí a pessoa vai ver a casa que ela mora, ela não vê os problemas sociais. Não tem saneamento básico, valão entope, mas ela não tem força para lutar. Porque ela está focada ali, ó. Quem é que vai sair da casa? Bom e círculo, né? Olha a Joana falando das mudanças. Isso está tudo atual, gente. Aí a Joana diz assim, ó. Quando se repartem informações no interrelacionamento pessoal, compartem-se emoções. Então, se eu chegar para um de vocês e for contar, eu estou com um problema sério na minha família, eu estou compartilhando o quê? Uma informação e uma emoção. Se for um problema grave de doença, vai atingir o outro, se ele tiver empatia comigo, sororidade comigo, o que vai acontecer? Ele vai sentir essa emoção que eu estou compartilhando com ele. E muitas vezes isso falta na casa espírita. Desculpem a crítica, é uma crítica construtiva. Falta humanização. Às vezes o trabalhador, o frequentador some da casa espírita, ninguém manda um zap, eu não falo nem mais ligar, ninguém liga mais, né? Se ligar, ninguém atende, então você manda um zap, a pessoa responde na hora. Mas você não manda um WhatsApp para saber daquela pessoa. Meu irmão, como é que você está? Não faz igual a Luciana. A Luciana todo dia manda bom dia, manda um cartazinho, boa tarde, manda um cartazinho. Gente, isso é você ter o cuidado com o outro. É você criar no outro o sentimento de pertencimento. Muitos casos de autocídio ou suicídio acontecem, na maioria das vezes as pessoas têm religião, as pessoas acreditam em Deus, mas elas não se sentem pertencentes àquela comunidade religiosa, porque simplesmente a pessoa não se importa. E eu frequentei uma casa que quando o tarefeiro sumia da casa, ninguém ligava. E quando o trabalhador voltava para casa, às vezes um problema financeiro, uma doença, o presidente da casa virava para a pessoa e dizia assim: ué, fulano, você está encarnado? Isso é sério, gente, isso é sério. Quer dizer, você não dá a mínima para o outro. Vocês entenderam a crítica dela? Quando a conversação, no entanto, é trivial, os clichês sem sentido e costumeiros não dizem nada. Quando se indaga como vai, a resposta é inevitável: bem, obrigado. E às vezes você encontra com aquela pessoa na rua, você não quer falar com ela, não quer perder tempo, né? Você está atrasado, ou você não quer, porque toda vez que você para conversar, a pessoa vem desfilando, né? Um rosário de reclamação, mas às vezes ela só tem você para conversar. Aí você fala o quê? Você continua andando. Aí a pessoa para o teu lado e vai caminhando junto com você. E vai falando, e você abraça a pessoa para poder atravessar a rua. Às vezes, você é para o mesmo lugar que ela, só para não andar com ela, você dá a volta no quarteirão para não encontrar com a pessoa. Quem aqui já não passou por isso? Já não sofreu ou já não fez? Está se entregando aí? E aí o que acontece nessas situações? Aquela pessoa olha para o outro e ela vê que ela está sozinha. E aí o Evangelho de Jesus, onde está? E a caridade moral, a caridade beneficente,
que é a mais importante. O alimento é importante, mas a caridade que Jesus entendia, está lá na questão 886, ela está baseada em valores morais. A beneficência, a indulgência e o perdão. Cadê a nossa paciência com o companheiro? Às vezes eu não tenho tempo, então você faz o que com a pessoa? Meu irmão, olha, infelizmente eu não tenho tempo, tenho que resolver um problema sério, mas ó, vamos conversar? Liga para mim mais tarde e tal, dá esse feedback para a pessoa. Porque muitas vezes ela está com uma ideação suicida. E às vezes a espiritualidade colocou você para cruzar com ela como uma tentativa. Mas a gente não consegue perceber isso. A gente lê André Luiz, vê nos romances de André Luiz que isso acontece, que a espiritualidade coloca as pessoas naquele local, mas quando é conosco a gente não percebe. E deixa passar uma oportunidade. Né? Então, a nossa resposta é: eu vou bem. Claro, você não confia no outro, você não vai se abrir com o outro, você sabe que o outro não está nem aí para você, ou às vezes ele quer saber para fazer fofoca, né? Ele quer saber para fazer fofoca, ainda tem isso também. Aí ela diz assim: os padrões de comportamento estão estabelecidos através de parâmetros nem sempre fundamentados em valores reais. Então a moda agora, né? Muitos homens começaram a fazer plástica, harmonização facial. Imagina o Éder fazendo implante capilar e harmonização facial. Se eu fizesse implante capilar, a primeira palestra que eu fizesse aqui, vocês iam ficar rindo do início ao fim, porque todo mundo me conhece assim. Aí eu chego com aquele topete. Já pensou? Mas é o que? O padrão de comportamento que está na moda. Agora a moda também é as cintas, tá? Eu não vou dar um canal no TikTok, eu comprei um. As cintas que emagrecedoras, você bota na camisa, fica com um corpão, cara. O quê? Aí você aperta aquilo atrás, você fica, vai ver, meu amigo, tirou, volta tudo, né? Mas é o padrão de comportamento que a sociedade vai jogando. E ela fala aqui, ó, sempre fundamentado não em valores reais. Não é isso. Nos comportamentos sociais estão estabelecidas as regras do bom tom para deixar e transmitir impressões agradáveis, compensadoras, né? É sempre na nossa convivência o bonzinho, é aquele que está na casa de vida fala baixinho, mas lá fora ele grita. Por quê? Ele vai botando a máscara social. Eu estou na casa espírita, vou botar a máscara de espírita. Eu estou no meu trabalho, vou botar a máscara do puxa-saco do chefe. Eu estou em casa, é a máscara do déspota. Olha que palavra difícil, né? Mas acontece isso. Porque a gente não está trabalhando o eu real com o eu aparente para poder chegar no eu ideal. A Joana vem nos alertando sobre isso. E aí, muitas vezes, acontece isso aqui, ó. Para onde eu vou? Ah, você vai para um local que você tem que estar feliz. A pessoa está deprimida. Se enche de Rivotril. Né? Quem já não tomou Rivotril, né? Na vida aí, né? Se enche de Rivotril, e aí para poder rir, aí você começa a ver a pessoa rindo demais, não sei o quê. Tomou Rivotril, a pessoa está, né? É a fuga, porque ela tem que estar no lugar, tem que demonstrar que ela está feliz, porque está todo mundo feliz. Eu vi um vídeo, né? Que eu achei muito impressionante. O camarada entrou no elevador, um cara dessa altura, forte, e entrou o outro com a camarada com ele, era combinado, né? E aí entrou mais um rapaz, e aí ele virou pro cara e falou assim: dança. Aí o cara não dançou não, dança. O cara não dançou, ele deu um murro no rapaz, o cara caiu no chão. Aí o outro tá só olhando, né? Dança, aí o cara. Entendeu? É comportamento social. É comportamento social. Ele teve que se adequar à situação. Ele olhou, o camarada, a modo que ele até eu dançava. Fazia até o passo do Michael Jackson, não tem essa não. Vamos embora. Mas é isso que a Joana fala. Então, qual é a máscara que eu vou colocar hoje nas redes sociais? Se eu tô mal com meu namorado, meu marido, eu vou lá e coloco isso aqui, que muita gente faz confessionário nas redes sociais. Eu, quando pego lá no Facebook, né, que eu vejo lá textão, nem paro para ler, gente, desculpa. Né? E às vezes tem texto que é pegadinha, tu lê, no final bota assim, compartilhe com não sei quantos amigos. Né?
Por quê? Porque a gente vai usando o quê? Padrões de comportamento. E o nosso, só na superfície, olha o iceberg de Freud. O nosso inconsciente está lá, guardadinho. Você quer que eu fique como hoje? Triste? É, eu quero ficar triste. Você quer ficar feliz? Vamos ficar felizes. Mas é a minha realidade? Não é. Então a Joana, ela vem falando sobre isso. As preocupações financeiras, olha a atualidade aqui, de promoção egóica, comprazem o indivíduo pela exposição desnecessária do desperdício e da dissolução, provocando estados auto-obsessivos compulsivos de ser o maior, o mais extravagante e o de mais larga renda. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma conhecida, né, amiga da minha esposa, que ela agora é uma área de guerra, né? Mas quem que não tinha o sonho de ir lá em Dubai, né? Conhecer aquele hotel? Tem um hotel lá que é 7 estrelas. É o único hotel 7 estrelas do mundo. Eu acho que o chinelo lá é de ouro, porque eu nem sei o que é um hotel 7 estrelas, né? Eu conheço de 1 estrela, 2, 7, não está no meu patamar, né? Então, ela vai para lá e coloca aquelas fotos lindíssimas naquelas praias artificiais. Você vai ver a quantidade de amigos que ela tem na rede social. Ela tem mais de 500 amigos nas redes sociais. Gente, para ter 2 curtidas é muito. Deve ser a dela e do filho. Ou de uma amiga, né? Minha esposa é amiga dela, ela curte também. Mas ninguém curte. Agora, se ela fotografar a pulseirinha do hospital e postar, dá logo 200 curtidas. Por quê? A gente quer ver o outro o quê? Olha, agora eu estou melhor que ele está no hospital, tem pena dele, eu vou curtir. E a pessoa vai lá e se fotografa, tomando soro, a pessoa capotou com o carro lá dentro do carro, ela tira a foto. Isso não é verdade ou não é? Mas se ela posta que ela está em Dubai, na praia, que ela comprou um carro novo, ninguém curte, com raiva, Val. Ninguém curte. A pessoa fica com raiva. É raiva não, é inveja. É isso aí, minha irmã. Falou tudo, é inveja. É inveja. Por que ele tem e eu não tenho? Aí eu lembro quando era criança, né? E aí tinha a tesourinha do Mickey e da Minnie. Quem lembra disso aí? Ainda tem isso, né? Porque não tem tesoura aqui, senão não ia mostrar. Aí aparecia na televisão a menina ou o menino com a tesoura. Me dava uma raiva quando era criança, que a criança virava e falava assim, eu tenho, pá, você não tem, e ficava assim com a tesourinha. Para quê? Para que as crianças causassem mal-estar nas crianças e fossem em cima dos pais. Olha a propaganda daquela época, gente. Hoje não, é o hedonismo. Então a pessoa, ela entra no restaurante, ela não se preocupa com o prato. Ela quer saber a posição do prato. Olha o que a Joana fala, promoção egóica. Então é o egocentrismo dela. Então ela vai fotografar o prato, se tiver o nome do restaurante ali, ela quer pegar o prato e o restaurante. Aí ela vai e posta, ela não se preocupa em comer. Ela tem que fazer o quê? Ela quer fazer o melhor cenário para bater a foto e postar no Instagram. Ou fazer bumerangue, né? Até hoje não aprendi a fazer isso. Aí a pessoa vai lá e faz assim, e aí aquilo lá, gente, isso é o que? Exposição desnecessária. Você não curte o momento, você está preocupado em postar. É o que Joana chama de vida vazia. Vida vazia, tá? Quem aqui já não fez isso, né? Mas a gente não sabia, né? E a Joana, aí tá aqui, gente, olha. Qual é a minha máscara hoje? Então eu vou lá no Snapchat, no Instagram, no Face, no Pinterest, no TikTok. Qual é a máscara que eu vou colocar hoje nas redes sociais? Isso é uma crítica para cada um de nós. É uma crítica. E aí essa obra aqui que é maravilhosa, que eu aconselho também que vocês leiam, Vidas Vazias, é uma das obras recentes, né, antes do Divaldo desencarnar. Ele fala sobre o vazio existencial das pessoas nas redes sociais. É uma obra bem atual. E nesse trecho que eu separei aqui, a Joana diz assim: navega-se com rapidez em ações mentais frívolas e perturbadoras que resultaram em vidas vazias. E hoje tudo é para ontem. Se a página demora a carregar 2 segundos, você já fica irritado.
Ah, eu vou ver isso aqui, vou ver esse Wi-Fi aqui. Aí tira o Wi-Fi, coloca o Wi-Fi, porque demorou 2 segundos. Gente, a gente levava meia hora às vezes para carregar uma página. Era aquele IG do cachorrinho, lembra? Aí ficava, aí vinha devagarzinho a página carregando e a gente tinha paciência. Hoje não dá para esperar 5 segundos. Eu fico revoltado. Então a Joana fala, navega-se com rapidez. Outro dia o YouTube falou assim, ó, tô te mandando aqui o relatório de vídeos assistidos, tá? Parabéns, em 1 ano você assistiu 5.000 vídeos, eu me assustei. Como é que é? Mas é isso. Mesmo a gente não querendo, passou um vídeo, que o YouTube hoje, né, é mais visto do que a televisão, né? Não é verdade? Os shorts, então, aquele videozinho, você vai empurrando, aí agora é o cachorrinho. Aí o algoritmo pensa assim, ele gosta de cachorrinho, ou vou botar todos os vídeos de cachorrinho para ele. Aí você para e começa a dizer, não me interesso. Aí ele começa a botar outro animalzinho para você. Quando tu viu, tu gastou 2 horas vendo trocentos vídeos sobre uma temática só. É o que ela fala aqui. Ações mentais frívolas e perturbadoras. Pessoa que gosta de ver muito crime, ele vai mostrar só o que é crime para você. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Para evitar isso aqui, ó, alimentação do ego. Vocês já viram esse efeito? Né? Já aconteceu comigo, tá? Eu estou no confessionário, então vamos embora. Eu postei uma foto, ninguém curtiu, eu fui lá e apaguei. Ninguém curtiu, eu apaguei. Tá vendo como é que acontece isso? Porque mexe, é a dopamina. Você bota uma foto, uma imagem, um texto, né? O Walter bota as coisas lá, dá 20, dá 30, né? Não é legal? E quando tem coração, então, nossa, não é só o dedinho, não, é o coração. Então isso aqui alimenta o nosso ego, gente. São as pílulas de dopamina que vão sendo jogadas para nós. Esse pessoal que inventou as redes sociais são muito espertos. Os filhos deles são proibidos de utilizar. Tem um documentário na Netflix que fala sobre isso. O camarada até chorou, o cara que inventou o Instagram chorou, porque ele inventou a rolagem infinita. Depois ele viu a besteira que ele fez. Vamos lembrar de Santos Dumont, que quando soube que o avião que ele havia inventado estava sendo utilizado para jogar bomba, tirou a própria vida. O rapaz teve consciência. Então isso é muito sério, a gente ri, né? Porque Joana diz, as vidas vazias são efeitos da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas o quê? Mal conduzidas. Aí nós estamos na era da desinformação. E hoje com a IA eu posso fazer um vídeo fake, tá? Eu posso chegar no prompt do chat GPT, do Gemini, do Copilot e colocar assim, né? Vou colocar assim, crie lá o Cirilo, né? Vestido de bozo andando dentro do supermercado. Ele vai criar e vai botar o Cirilo. Eu vou falar, Luciana, o Cirilo está trabalhando de palhaço dentro do supermercado? Não, que isso, ele não está aqui não. Olha aqui o vídeo que eu recebi. Olha, filmaram o Cirilo lá. Fake. Mas tem que ter muito cuidado, porque a tecnologia é boa, mas infelizmente a gente está sendo usada por mal. Nem tudo que a gente recebe é verdade. A gente tem que conferir antes. Divaldo desencarnou, já estava chegando mensagem do Divaldo além. Meu Deus do céu, né? Chico já deu mensagem, não sei o que, gente, mas qual é a necessidade dessa pressa disso tudo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ele fala da acomodação social e dos comportamentos extravagantes. É a modinha, as modinhas que aparecem na sociedade, os trends, né? Que eles chamam de trends, né? Teve um trend aí um tempo atrás, morango do amor. Todo mundo queria comer o tal do morango do amor. Era um morango gigante, eu nem sei o que era feito aquilo, mas todo mundo está falando do morango do amor. Aí esse é o trend do morango do amor. Outro trend é pintar o cabelo. Um lado verde, o arara. Um lado verde, outro amarelo, outro azul. Era o trend. Aí alguém que tem um comportamento extravagante lança isso, ele tem muito seguidor e aquilo se espalha pela sociedade. Aí tu vai vendo todo mundo. Eu tenho que pintar o meu também, mas eu não tenho cabelo, então, né?
E muitas vezes a gente usa as redes sociais para ser o quê? Confessionário. Se você está com raiva de alguém, então aí você não dá o nome no santo, mas você fala tudo, só falta botar a foto. Aí você vai para a rede social, queima, vai lá escrevendo aquele textão, né? E as pessoas, elas gastam tempo escrevendo texto, e vai e joga letra, né? Pega aquelas frases prontas, que alegam que é de Chico Xavier, e aí vai botando no status do WhatsApp, no status, você quer jogar letra com alguém, aí fica lá perdendo tempo com isso. Olha que estágio nós chegamos, né? E aí ela diz assim, ó, o conhecimento rápido, extremamente volumoso, com variado, não tem sido digerido de forma adequada. E eis que surgem inquietadores, a insatisfação, a frustração, ao lado do medo, da incerteza e do vazio existencial. Muitas pessoas que ficam muitas horas em redes sociais saem deprimidas. Porque ela começa a ver a vida do outro, só a vida do outro, só a vida do outro e tal. Ela entra em depressão, isso é fato. Isso é fato. Não é? E a Joana já fala disso. Porque cada um de nós acaba vivendo numa ilha. É o nosso mundinho. No ônibus está todo mundo de cabeça baixa. No metrô todo mundo de cabeça baixa. Cada um no seu mundo. Aí está passando, né, um arco-íris, né? Um cometa passando de um lado para o outro. Não é isso? E a gente não está vendo. Você viu, fulano, que aconteceu? Não, eu estava vendo aqui no jornal. Às vezes a pessoa está na ponte, a coisa está acontecendo do lado, ela viu a notícia na mão dela, está acontecendo do lado dela, mas ela está focada no celular. Então são as ilhas que nós criamos. Isso é muito triste dentro de casa. Os almoços, né? As pessoas, cada um sentado num canto. Eu vim de uma época que todo mundo sentava à mesa, né? Para almoçar. Hoje não, vai ficar todo mundo com a telinha sentado, os jovens, né? Os mais jovens e tal. Tem adulto também que faz isso. Aí a Joana diz assim, a aparência substitui a realidade. E o importante não é o ser interior, porém o ego exaltado que provoca, olha o que a nossa irmã falou, inveja e competição no palco da ilusão. Eu conto o caso. Eu comprei uma televisão, fato verídico, de 43 polegadas. Eu tive um parente que foi lá em casa. Quando ele viu o tamanho da minha televisão, ele comprou uma de 60 para me humilhar. Fato verídico. E a sala dele não comportava entre a distância da parede, então ele ficou assim, ó. Ele ficou assim, ele viu os pixels todinhos da televisão. Você não vê a imagem 4K e 8K, você vê os quadradinhos, se você se aproximar aqui. Mas é isso aqui, inveja e competição. Eu continuei com a minha de 43, durou 12 anos a televisão. Né? Aí melhorei, fui com uma de 50, né? Mas 60 nunca. Né? Aí acontece muito isso, ó. A pessoa está triste, mas ela tem que postar que ela está bem, porque ela é engraçada na escola, ela é legal na casa espírita, ela tem que demonstrar que está bem, mas ela não está bem. Mas olha o que ela aparenta nas redes sociais. Então, já existem psicólogos, terapeutas de casais que dizem que casal que posta muito está mal no casamento. Casal que posta muita foto, agarrado, aquela coisa, está mal no casamento. Porque quem é feliz fica em silêncio. A gente tem que ter esse cuidado, né? E aí, para a gente já entrar, a Luciana falou, olha, falar até meia-noite, fica tranquilo, mas a gente tem um horário. Eu já falei dos problemas. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, existiu um povo muito evoluído, os toltecas, que viveram entre os séculos 10 e 11, nessa região ali, ó, México e Guatemala, tá? Do sul do México até a Guatemala. Eles são chamados de toltecas. Eram espíritos evoluidíssimos que reencarnaram para nos trazerem lições de vidas extraordinárias. E eles, né, influenciaram tanto aquela sociedade que foram erguidos estátuas em homenagem a esse povo muito inteligente, com uma sabedoria de vida extraordinária. Então eles dizem o seguinte, que todos nós vivemos numa bolha. Cada um de nós aqui vive numa bolha. Cada um de nós. E o que essas bolhas demonstram? Né? A gente vive num sonho que foi passado dos nossos pais para nós. Então muitos tiveram pais que é militar, meu filho vai ser militar.
aí já incute na cabeça da criança que ele vai ser militar. Quem viu aquele filme Forrest Gump? Levanta a mão. Muito bom, né? Quem não viu, veja que é excelente, com Tom Hanks. Lá tinha um camarada que era amigo dele, que lutou com ele na guerra do Vietnã, que ele dizia assim, ó, meu bisavô vendia camarão, meu avô vendia camarão, meu pai vendia camarão, eles querem que eu venda camarão também. Então cada um de nós, ele vive nessa bolha. Essa bolha traz o quê? O nosso iceberg está ali. Ele traz o quê? Os sonhos, a educação, tudo aquilo que os nossos pais, os nossos responsáveis passaram para nós. Os tabus, né? As incertezas, as discriminações que eles tinham, tudo isso foi passado para nós. Cada um de nós aqui foi influenciado na sua educação. Mas os toltecas dizem assim, que nós fazemos acordos internos dentro de nós. Então, como nós vivemos aquilo que nós fomos educados, a gente acaba vivendo segundo esse sonho. Então, se a pessoa diz assim, você é feio, se o seu pai e sua mãe falam isso para você, você vai carregar isso pro resto da sua vida. Você pode virar modelo, mas você vai carregar aquela marca no seu inconsciente de que para o seu pai e para sua mãe você é feio. Você carrega isso dentro de você. Você perdoa de fora, agora o de dentro que fala isso para você, machuca e carrega. A gente envelhece muitas vezes. Se nós fizermos aqui uma terapia em grupo, muitas pessoas vão, já com uma idade avançada, vão relembrar e vão sofrer o que ouviram quando tinham 4 anos, 5 anos. E aí eu vou lembrar do Antoine de Saint-Exupéry, aquele autor que criou o Pequeno Príncipe. Ele estava adentrando no desenho, até que ele desenhou um elefante que foi engolido por uma cobra, e ele mostrou para um adulto, e o adulto disse que era o quê? O chapéu. Matou ali naquela criança a forma de desenho, o desenhista que ele era. Não é isso? Então, quantos de nós aqui gostaríamos de ter desenvolvido outras habilidades, e porque um adulto falou que não estava bonito, um adulto falou para nós que nós não tínhamos habilidade, nós não desistimos disso? Que homem não pode admirar a flor, não pode admirar a natureza, uma sociedade machista, latino-americana, né? Hoje até para bater foto na flor, eu vejo, às vezes dá vontade de bater, eu vou escondidinho, né? Mas isso está incutido dentro da gente. Mas a gente não pode admirar uma natureza, mas isso são acordos internos que vão sendo colocados desde que nós somos crianças. E aí os toltecas dizem o quê? Que nós precisamos romper esses acordos para sermos felizes. E aí nós vamos ver o que a gente deve fazer, segundo essa filosofia tolteca, para sermos felizes. O Raul Teixeira tem até uma palestra chamada Os Acordos da Vida. Assistam, está lá no YouTube. Ele diz assim: primeiro, seja impecável com as palavras. É onde a gente mais erra. Porque as palavras refletem o que nós somos por dentro. Eu tenho uma história até da minha avó, que Deus a tenha, deixa eu bater na madeira aqui para não ficar brava comigo, né? Mas ela já desencarnou, e ela contava que ela tinha uma tia que só sabia falar a palavra desgraça. Então, se ela batia o pé na mesa, desgraça. Se o feijão queimava, desgraça. Só falava isso. E um dia, ela varrendo, ela viu um pintinho, morava na roça, né? Atrás na porta. Aí ela olhou, o que esse pintinho está fazendo aqui? Aí ela, ô desgraça. Ele olhou para ela e falou assim: você me chamou, eu estou aqui. A velha caiu, quase falou. Se é verdade ou não, serve de lição, né? A gente sabe que há espíritos que se materializam e tal, mas o pintinho, segundo minha avó, falou com ela, que ela chamou ele, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente acaba usando as nossas palavras para o mal, e aquilo que você fala é exatamente aquilo que você tem dentro de você. Então aquela pessoa que é fofoqueira, ela abraça e beija a Luciana por trás, está falando mal pro Jorge,
essa pessoa está demonstrando o que dentro dela? Que ela precisa melhorar muito ainda. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Vamos trocar os verbos, agradecer sempre a Deus. Agradeçamos. A coisa está feia, Éder. Agradeça, podia ser pior. Eu estou sem dinheiro, agradeça. Talvez se você tivesse, você estava jogando fora, estava perdendo seu tempo. Então tenhamos esse cuidado. O segundo ensinamento dos toltecas, ele tem a ver com não tome nada como pessoal. Nós temos essa mania de tomar tudo como pessoal, né? Eu passei pela nossa irmã na rua, ela não me viu, passou por mim, eu cumprimentei e fiquei no vácuo. O que vai acontecer com a minha neurose? Olha o meu real dentro de mim. Jorge, nossa irmã ali, alguém fez fofoca para mim. A Ciril falou que eu não vi para ela. Ela não está mais falando comigo, ela não me viu. Se for em Niterói, então, você não vê ninguém, aquela montoeira de gente, Amaral Peixoto, e pode acontecer de vocês passarem por mim e eu não ver vocês. Aí vai dizer, ó, tá vendo, Luciano? Você chama aquele rapaz lá, aquele careca lá, que esqueci o nome, e ele passa pela gente na rua e não cumprimenta a gente. Teve uma vez que eu saí de uma palestra, e aí todo mundo pontou me olhando, eu fiquei assustado, né? Falei, o que eu fiz? E as pessoas tinham me visto, e eu demorei a sair, todo mundo foi para o mesmo ponto de ônibus que eu, lá em Niterói. Aí a pessoa olhava para mim e ria. Aí eu comecei a fazer isso com todo mundo que eu via. Quer dizer, eu não sei quem me viu, então a pessoa passava por mim, eu fui achando que é maluco, né? É político, né? Tá cumprimentando todo mundo. Então, não tome nada como pessoal, às vezes acontecem desencontros. O mundo não gira por nossa conta. Se eu ficar deprimido dentro de casa, o sol vai continuar nascendo, vai continuar se pondo, vai chover, os jardins vão florescer. Não está nem aí. Porque a gente fica tomando tudo como pessoal, né? Aguenta aí, Jorge, que o negócio travou aqui, tá vendo? Tecnologia às vezes. Ô, bênção. Deixa eu começar aqui. Pronto, já foi comigo? Já. Então vamos lá. Não faça suposições. Muitas vezes a gente fica fazendo suposição. Então eu já tomo como pessoal, eu já começo a encrencar na minha cabeça. Não, quem foi que fez a fofoca? Meu Deus, por que estão falando mal de mim? Meu Deus, eu errei lá na palestra, eu falei alguma coisa errada, ninguém me chama mais para falar. Aí a pessoa começa a criar suposições. E aqui é o perigo da auto-obsessão. Porque é quando nós damos a margem para que espíritos que não querem ver o nosso progresso se aproximem. Olha, você é bom mesmo, hein? Você não tem moral para falar mais não, hein? Não tem moral mais não. Tá? Nunca mais vai comer aquele salgadinho que eles dão depois. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não fazer suposições. E aí, por último, olha, até travou, fiquei emocionado aqui, travou, deixa eu botar aqui. E por último, faça sempre o máximo que você puder. Então, por exemplo, aqui um exemplo de uma cidade no Peru, que era assim, gente, do lado esquerdo aí da tela. Era um lugar horrível, sujo. Eles se uniram e transformaram aquilo em um local bonito. Eles tomaram conta. Então, se a minha função na casa espírita é servir o copinho com água magnetizada, que eu seja o melhor servidor de copinho de água magnetizada. Se é para varrer o pátio, que eu seja o melhor varredor de pátio da casa espírita. Se é para poder cuidar do jardim, que eu seja o melhor jardineiro. Se é da biblioteca, que eu seja a melhor pessoa da biblioteca. Se é para ser a pessoa da recepção, eu vou abraçar, eu vou dar as boas-vindas. Então, faça sempre o máximo que você puder. E não se acomode. Ah, não, eu não. Mas a pessoa quer o quê? Ela quer fazer uma função que ela não consegue fazer. Aí ela se atrapalha, ela erra. Se ela trabalhasse a habilidade dela e desse o melhor dela, ela não sofreria críticas. E para a gente encerrar, que é muito interessante, ele já foi, né? Nosso amigo já foi. Sejamos a mudança. E a Joana deixa isso bem claro. A conquista de si mesmo é o desafio constante para a autorrealização, a harmonia psicológica, o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. Quando eu conheço a mim mesmo, eu
desenvolvo o autoconhecimento, nada mais vai me atingir. Porque eu me conheço, eu me amo. Quem de nós aqui acorda de manhã e dá bom dia para si mesmo no espelho? Eu já estou fazendo isso há muito tempo. Gente, olhou no espelho, dá bom dia, porque você está de frente com o seu maior inimigo, com o seu maior amigo. Olhou para o espelho, bom dia, está com o olho com remela, dormiu mal, dá bom dia. Às vezes você não vai ter ninguém que vai te dar bom dia naquele dia. Então, se eu não me amo, eu não me valorizo, como é que eu quero que o outro me valorize? Como é que vai ser a minha visão de mundo, da vida? É o que Joana vem falar aqui. Então, a transformação, tá? Ela diz o seguinte: a felicidade é uma escolha, assim como o sofrimento. Nós escolhemos todos os dias, eu quero ser feliz ou eu quero sofrer. Vai depender de cada um de nós. Por quê? Nós temos o quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E para encerrar aqui, por isso que a tecnologia às vezes atrapalha, Kardec, você está conseguindo avançar? Pode avançar aí. Kardec, ele diz assim, lá na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta é: o sábio da antiguidade já vou disso, você conhece a ti mesmo. Aí Kardec, ele fala na nota da questão 919, é o seguinte: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Olha que coisa interessante. Kardec fala isso. E aí, na próxima tela, Jorge, a gente olha tanto para o outro e esquece de olhar para a gente. Entendeu? Então, o que Joana nos traz, né, é isso. Né? E aí a gente encerra por aqui para não avançar mais, mas nós temos aqui uma coleção chamada coleção André Luiz Emmanuel, que se chama Fonte Viva, essa coleção. Essa coleção é formada por 5 obras. O Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, qual a outra mesmo? A gente esquece. Palavras de Vida Eterna. São 5 obras, né? Essas 5 obras têm 180 capítulos, tá? Se a gente separar 5 minutos do nosso dia e nós lermos uma página em 6 meses, a gente acabou um livro. Em 2 anos e meio a gente estudou a coleção toda. É o melhor remédio para que a gente possa desenvolver dentro de nós o autoconhecimento, para que a gente possa mudar esse padrão de comportamento, nos transformando em pessoas o quê? Livres, sem as amarras, mais verdadeiros, mais fraternos. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que nós possamos, nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, meditarmos, né, acerca de tudo aquilo que a nossa querida Joana de Ângeles nos legou. Senhor Jesus, disseste, Senhor, que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu nome, aí estarias no meio deles. E hoje, Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui em um número bem maior, entre encarnados e desencarnados. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas lágrimas secretas, pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, Senhor, porque através dessas dificuldades, desses obstáculos, é que nós recorremos aos teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de sermos espíritas nesta encarnação. Te agradecemos, Jesus, pela nossa família, pelos parentes difíceis, Senhor, que pisam nos nossos calcanhares de Aquiles, por todos aqueles que não gostam de nós, Senhor Jesus, nós agradecemos e oramos por eles. Também, Senhor, agradecemos pelos amigos, pelas bênçãos que a tua infinita misericórdia derrama permanentemente sobre nós, sobre os nossos amores, os nossos familiares que nos amam, que nos respeitam, Senhor Jesus. Ampare esta casa de amor e de caridade, que as bênçãos do mentor desta casa, André Luiz, sobre a égide de Allan Kardec, possam fortalecer os seus dirigentes, os seus trabalhadores, os seus frequentadores, Senhor, incluindo aí os jovens e as crianças. Porque, Senhor Jesus, evangelizar o jovem e a criança de hoje
é investir no futuro da humanidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Ampara, Senhor, o nosso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Teu Evangelho, porque é a pátria de todas as pátrias. Ampara, Senhor, o nosso povo sofredor, ilumina as mentes dos nossos governantes e protege a nossa família. Dá-nos, Senhor Jesus, aquela doce paz que prometeste aos que vivem o Teu novo mandamento. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa certeza, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Muita paz a todos. Graças a Deus.